Você já se perguntou por que o feedback, que deveria ser a prática mais básica e essencial no mundo corporativo, ainda é algo que poucas empresas e líderes realmente dominam? Em teoria, é simples. Uma troca direta sobre o que funciona e o que pode melhorar. Mas a prática é outra, sabemos. Por que será que tantas empresas falham em dar feedback e receber de maneira eficaz? Como algo tão essencial para o desenvolvimento de profissionais e equipes pode se tornar um processo desgastado ou até mesmo temido dentro de tantos ambientes corporativos? Hoje, vamos explorar as razões pelas quais o feedback é negligenciado, mal interpretado ou mesmo temido e discutir o impacto disso no progresso de carreiras e no crescimento das empresas. Se você quer entender como transformar o feedback em uma ferramenta poderosa para impulsionar pessoas e resultados, fique com a gente. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindas ao Entre Linhas SA, e a pergunta que nos guia hoje é: feedback, ferramenta poderosa ou fonte de conflitos? Coloquei até um S a mais aí na minha apresentação, mas a gente vai assim, no modo engasgante mesmo, e eu estou feliz porque estou aqui super bem acompanhada, como sempre. Tenho comigo André Conerro, um biólogo, empreendedor, executivo, mestre, doutorando, amante das ciências sociais, nosso humano com alma de lavrador. Seja muito bem-vindo, André Conerro. Muito obrigado, Gabi. E hoje eu estou muito feliz porque o Pedro já está puto e hoje eu vou citar fontes maravilhosas como J.K. Rowling, Capitão Planeta. Então, só para irritá-lo ainda mais, e depois eu vou receber um feedback no final da sessão. Então, muito prazer estar aqui, gente. Escolhemos a dedo esse tema hoje, então, né? E comigo, como já anunciou André Conerro, tenho aqui Pedro Próquino, nosso estrategista de relações públicas, teve carreira executiva em grandes empresas, especialista em campanhas de advocacy, porque ele é chique, nosso humano com alma de gato, que não gosta nem que eu apresente-o desse jeito, Pedro Próquino. E aí? Bom? E aí, gente, tudo bem? Hoje não, hoje está um dia cinzento em São Paulo, chove, eu estou injuriado com o saque das empresas que não funcionam e feedback vai ser o tema doido hoje. Vamos, gente, vamos que a gente tem muita coisa para entregar, é um assunto que a gente pode ir para vários lados, fizemos algumas promessas aí nessa abertura, então fica com a gente que a gente quer responder todas essas questões e angústias que um feedback pode provocar, mas a nossa angústia do momento é o quê? A gente descobriu que pessoas 35 mais são ruins de engajamento. Vocês acreditam? Se você é 35 mais, a gente teve uma informação de dados de pessoas que trabalham no mercado de influência, que pessoas 35 mais custam para largar um likezinho. Pessoas 35 mais não escrevem um comentáriozinho, não mandam um emoji. E assim, isso acaba prejudicando o alcance da nossa mensagem. Então, se você está nessa faixa, prove que você é diferente, larga um like aí, recomenda esse episódio para alguém, fale do Entre Linhas nas suas redes sociais. A gente fica aqui pedindo isso, mas é porque a gente quer que essa mensagem chegue mais longe, não é mesmo, meus amigos? Dito isso, já fazendo aqui meu momento publi do nosso próprio produto, eu quero começar... Eu quero começar dizendo que isso daqui foi um feedback, né? Então toma aí, audiência, toma esse feedback aí. Bom, mas eu vou trazer um feedback sanduíche e vou falar assim, mas vocês são muito importantes, necessários. E olha, eu vou te falar, se vocês quiserem ter uma sinalização de juventude, não precisa ter a roupinha de adolescente, gente, não precisa fazer botox, tal. É só curtir, que automaticamente as pessoas vão interpretar que você tem 35 menos. Olha que legal. Curtir e comentar, pode ser só um emoji, não tenho o que dizer, está sem palavras para tamanho conteúdo e engrandecimento do seu ser diante de tanta conversa boa. Larga um emoji, pode ser o seu preferido, mais usado, ou usa um emoji que ninguém vai entender e a gente vai tentar, né, ficar se perguntando o que você quis dizer. Mas dito isso, deixei aqui meu feedback para a audiência, deixe seu feedback para a gente também, se estiver achando graça nenhuma
Fala aí também, porque a gente está aceitando todo tipo de opinião. Gente, esse assunto, eu acho que ele desperta o melhor e o pior dentro das organizações. Eu mesma já fiz uma edição da minha newsletter falando sobre, entre aspas, esse presente de grego que muitas vezes as lideranças largam no nosso colo. E eu queria começar por aí. Não precisa ser com uma história, mas quando eu falo em feedback, André Connerro, que sentimentos isso desperta no seu ser no dia de hoje? Olha, Gabi, sentimentos assim fisiológicos, inclusive, porque uma das metáforas para levar para o mundo corporativo veio da biologia, né? A gente pega o sistema hormonal, por exemplo, ele funciona com a retroalimentação, que é a tradução literal da palavra feedback, retroalimentação. Então, de uma certa maneira, o nosso corpo está sempre buscando manter o equilíbrio, né? Quando ele vai de mais, o corpo fala, epa, vai de menos. Quando vai de menos, o corpo fala, vai um pouquinho mais. Então, é um mecanismo, cara, que a evolução natural trouxe para a gente manter o equilíbrio e também ir para frente. Eu sempre encarei o feedback como ferramenta fundamental. Qual que é o ponto? As empresas buscam institucionalizar essas práticas porque nem todo mundo tem isso no DNA delas, e principalmente os líderes, né? Lembrando que geralmente a gente fala que as companhias fazem feedback, ou as companhias não fazem. Não, as companhias não fazem absolutamente nada. As companhias são uma entidade intangível. Quem faz são as pessoas que ali trabalham, né? E eu já vi falta e excesso ouvindo de pessoas mal intencionadas ou até bem intencionadas. E acho que muito do que eu queria discutir é isso. Assim, o que faz isso ser uma ferramenta estratégica, bacana, amistosa, e o que detona o outro ser humano quando ela é usada de maneira incorreta ou não usada de maneira alguma, né? Então, a gente vê muitas más práticas ou boas práticas não sendo executadas, e o que é uma pena, né? Porque o que deveria ser uma boa conversa franca de pessoas bem intencionadas e de bem querer com o outro, acaba virando um jogo político, uma inabilidade do outro e sai pela culatra. Então, mixed feelings, tenho sentimentos completamente mistos nessa palavrinha aí em inglês, para continuar. Estou me sentindo meio supla hoje, né? Tipo, falei inglês e traduzi, coisa ridícula. Mas enfim, vamos para cima. Mas é assim que o brasileiro gosta, que a gente gosta de sentimentos conflitantes, para a gente tentar desembolar esse novelo. Eu, só fazendo uma observação, se você jogar agora no Google Tradutor feedback, não vai aparecer retroalimentação, e eu acho interessante a gente falar disso, porque a própria tradução atual ou popular pode estar distorcendo o que o feedback é para as empresas. Eu fiz o teste hoje, tá? No Google, feedback é traduzido como, fiquem surpresos com isso, como opinião. Aí lascou. Opinião, Pedro Procno, quais são seus sentimentos sobre a palavra feedback? Opinião depende de onde a gente tira essa opinião. Olha, feedback, não sei nem por onde começar essa história, porque fica aquilo, né? Feedbacks são presentes. Escutei muito isso já no mundo das startups americanas, das empresas americanas. Eu acho que realmente são, se a gente levar a sério essa história. Precisa ter muita dedicação, sangue frio e pé no chão. André falou, né, que as pessoas, enfim, tem essa desconexão aí entre a turma, e eu acho que o principal ponto, André, é porque não sabemos nos comunicar direito, né? A gente precisa saber falar. Feedback é um processo que a gente faz de forma corriqueira, toma aqui um feedback, não sei o que, olha o feedback que eu estou te dando, e ele deveria ser levado muito mais a sério, porque ele causa impactos muito viscerais nas pessoas e pode afetar os dias, semanas, às vezes até meses que se seguem depois de um feedback. Então a gente não pode tratar feedback de forma simplista, porque não é, né? É algo que deveria ser simples, mas não pode ser simplista. E demanda reflexão, exemplos concretos, e real interesse em ajudar outra pessoa a melhorar, senão vira um feedback, né? E aí esse daí é só destrutivo, a gente não quer. Já penei muito nessa vida, aprendi algumas coisas, tenho dicas aqui, anotei histórias,
formas que feedback pode ou não pode ser dado, ferramentas. Vou sugerir uma ferramenta para garantir isso a funcionar direitinho, e vou tomando mais notas aqui ao longo do nosso papo, porque depois de fazer uma jornada importante, relevante de reflexão e aprendizado, vi que é muito mais simples do que o que a gente imagina e leva. E é simples dar feedbacks de forma estruturada, organizada, e que realmente ajudem o outro a se mover para algum lugar melhor. Mas a gente precisa estar realmente com vontade de ajudar o outro a evoluir. Olha, se você já é nosso ouvinte há mais tempo, sabe que a gente não vai vir com coisa tipo feedback sanduíche, que já foi até o que o André Conero zoou aí, hein? Se alguém aparecer com feedback sanduíche aqui, vai levar, porque tá todo mundo o quê? Preparado para o mas, né? Se você nunca ouviu esse termo, que eu acho pouco provável, você vê que uma coisa positiva para a pessoa, depois você fala um absurdo e depois você vê com uma coisa negativa. Então a pessoa já entra e fala, tá me elogiando, é porque vai vir um coice na sequência. Então, não é disso que a gente está falando, e a gente vai navegar por mares um pouco mais complexos aqui. E como a gente prometeu na nossa abertura, eu queria passear um pouquinho, a gente vai ter muita coisa prática nesse episódio, pode ter certeza, mas eu queria passear um pouco sobre aquilo que vocês acreditam ser a origem de tantos maus entendidos. A gente já começou pela própria tradução, né? Que, de repente, pode ficar aí... o significado das palavras, eles têm muito poder sobre a gente. Então, o que vocês acreditam ser a origem de tanto mal entendido quando a gente fala da ferramenta de feedback dentro das organizações? André? Boa, Gabi. Olha, eu acho que vem de um lugar gigante de despreparo da nossa liderança mesmo, assim, pelo menos eu percebo isso na minha jornada, né? No sentido que eu trouxe. Quando a gente fala de organização, a gente tem que entender o nível que a gente está falando, no sentido de, tem o nível dos indivíduos, as pessoas que estão ali, tem o nível das funções e tem o nível da organização em si. Então, volto. Quando a gente está lidando dentro de um CNPJ, trabalhando numa empresa e tal, a gente está lidando com o nível dos indivíduos, quando a gente está na pessoa física lidando com o outro, né? E muito do que eu percebo na minha jornada, de novo, volta para a competência no sentido de ter aquela capacidade de expressar um comportamento, sendo aqui o comportamento a habilidade de expressar um feedback, um retorno, uma conversa franca, boas práticas e assim por diante, né? E eu encontrei isso na minha carreira muito pouco. E sempre que eu percebi coisas extremamente deletérias em termos de ter feedbacks horrorosos, veio por companhias tentando institucionalizar esse comportamento, o que é duro também pensando na cabeça do estrategista, né? Porque, poxa, a gente sabe que esse tipo de diálogo, de conversa aberta, melhora as organizações. Já tem um bando de estudo sobre isso. Aliás, eu estava pensando aqui agora, né? Eu li um estudo uma vez, não lembro a fonte, depois eu posso pegar, mas que tem uma correlação muito grande com a cultura do piloto de avião com acidentes aéreos, do tipo de pilotos de aviões ou a equipe de cockpit, né, que são latinos, e latino é uma cultura que é um pouco menos confrontativa, né, não enfrenta tanto liderança e tal, costuma não falar o que está de errado. E aí, porra, teve um acidente da Gol, peraí, Pedrão, em 2000 tralalá, que acabou o combustível e o avião caiu. E em nenhum momento o cockpit falou com a torre de controle que estava nesse nível de crítico, né? Então, eu percebo que as empresas, nessa assimetria de competência, tentam institucionalizar os famosos feedbacks semestrais, anuais, para fazer avaliação de performance, e isso vira, inclusive, substrato. Isso eu estou falando do recorte muito pequeno das multinacionais, óbvio, né? E aí você meio que obriga os líderes a fazer algo que eles e elas não estão preparadas para isso. E aí faz de qualquer jeito, só para cumprir tabela, e assim por diante, né? Então, acho que vem um pouco daí dessa falta de preparo. Eu vou passar a palavra para o Pedrão, porque ele tem alguma bomba para jogar aqui para a gente. Cara, o principal ponto que fica na minha cabeça é a gente se acostuma ou entende que feedback é algo que vem de cima para baixo. É sempre uma pessoa de um cargo hierárquico superior falando algo para alguém de um cargo hierárquico inferior. Fazer o inverso é extremamente difícil, mas também extremamente importante.
dar feedback para pessoas de cargos maiores do que o seu é algo muito, muito difícil. E a gente precisa, aprender a fazer isso, e 2, quando estamos em cargos maiores, aprender que a gente precisa trabalhar para criar um ambiente que torne mais fácil para as pessoas de baixo trazerem esses assuntos à tona. Ontem eu estava dando um curso de gestão de crise no Startse, aqui em São Paulo, e antes de mim, o professor que deu uma aula é um comandante de uma empresa aérea aqui de São Paulo, no Brasil, e ele é responsável pela parte de segurança aérea. Ele dá treinamentos, e eles estudam muito dessas coisas. E eles estudam também justamente o impacto do comandante e do vice-piloto ali, como é que chama? Copiloto? O copiloto, era essa palavra que eu estava querendo. Vice-presidente, vice-piloto. Mas por que não é co-presidente, então? Estranho, né? Assim, é justa a dúvida do Pedro. Eu sempre tô falando uma coisa séria e essa galera vem com uma piada. Vocês já perceberam isso? Eu vou começar a taxar isso de bullying. Porque é um comportamento repetitivo. O piloto e o copiloto, e eles estavam estudando sobre copilotos que não corrigem erros de pilotos. E tem um caso de um avião da VASP, há anos atrás, ele estava baixando em algum aeroporto aqui do Brasil para pousar, e tinha uns morrotes, e o copiloto vê aquilo e fala baixo no microfone: comandante, tem uns morros aqui à frente. Quase de forma imperceptível, para não questionar. O comandante fala: não tem não, eu conheço aqui e não tem. E ele bate justamente nesses morros e morre todo mundo. Isso depois tiraram na caixa preta e pegaram essa história. E eles estudam e trabalham muito isso dentro da aviação justamente para impedir que coisas como essa, da relação de como é que eu vou avisar que o erro está acontecendo e não vou corrigir, possa ser revertido. Que a função do copiloto naquela situação era tomar o controle da aeronave e puxar e dane-se o chefe, né? Que estava literalmente, enfim, deu o desfecho que deu. Mas para mim isso fica muito marcado, André e Gabi, sobre essa relação de troca. Porque se a gente cria um ambiente onde essa troca ela é aberta, verdadeira e frequente, cara, você consegue fazendo ajustes tão curtos e rápidos e necessários, e no meu ver, e da experiência que eu tive, isso fortalece tanto a relação entre as pessoas da equipe, cria um ambiente de tanta confiança, ou seja, o feedback é um motor gigantesco para gente entender que quem está do nosso lado, quer seja para cima ou para baixo, está nos ajudando a não errar e até a brilhar mais, né? E isso, para mim, foi uma das coisas mais interessantes que aconteceu na minha carreira como gestor até hoje. Eu acho, primeiro, eu só comentando o que o Dé falou sobre despreparo, eu concordo demais, e o Proc não falou isso na fala anterior também, que a gente é ruim de comunicação no geral, e como isso pode trazer impactos até de tragédias mesmo, né? Ficou meio down, meio deprê essa conversa aí do piloto e do copiloto, mas se você está nos ouvindo aí e quiser um exemplo prático, na minha carreira, quando eu fui convocada a dar um feedback honesto, sincero para a minha própria liderança, isso resultou na minha demissão uma semana depois. Só que eu só conto se você ficar até o final. Agora eu vou tentar a estratégia João Kleber. Se você quiser saber por que Gabiteco foi demitido, e se não ouviu essa história antes, eu vou contar até o final, porque o problema foi um feedback. E eu posso dizer o que eu errei na minha rota ao achar que ali o ambiente estava pronto. Mas voltando ao que o Procno disse, eu acho que esse assunto tem uma questão que é muitas vezes a gente romantizar demais as coisas, achando que a técnica resolve tudo. O que eu quero dizer com isso? O Dé até falou das avaliações de performance e como as empresas institucionalizam isso. Primeiro que é bom que se separe, né? Feedback é uma coisa, avaliação de performance é outra. Dentro de uma avaliação de performance existe feedback, mas o feedback não depende da avaliação de performance. E esse na minha opinião, é o primeiro erro da liderança, né? De esperar a avaliação de performance, que muitas vezes é de 6 em 6 meses, para dar um feedback de coisa que aconteceu há 4 meses. A pessoa nem lembra mais. Então, assim, vamos falar sobre isso. Mas o que eu falo de mistura de sentimentos de complexo mesmo?
Porque tem gente que pode saber dar feedback, mas tem gente que não sabe receber, gente. E aí dá um pipinaço, porque você toma todos os cuidados para que você não esteja criticando a pessoa, e sim um comportamento dentro de um contexto específico, sendo específico na situação, e a pessoa pode levar isso para o pessoal e achar que você está querendo desmoralizá-la. E eu não estou falando só dessa relação líder e liderado, tá? Pode ser um colega de trabalho, pode ser um cliente, um fornecedor. Como é que faz, gente? Dá para ser um master da comunicação a ponto de não só saber falar, como garantir que você vai ser ouvido de uma forma clara e eficiente. Vou jogar para o Procno, né? Nosso especialista em comunicação, depois eu te puxo, né? Não, eu acho maravilhoso, Gabi, porque comunicação não é sobre o que a gente fala, feedback não é sobre o que você diz, é sobre como o outro vai receber aquilo, né? É como o outro vai interpretar o que você está dizendo para ele ou para ela. E por isso é tão importante a gente ter consciência disso. E por isso o processo de dar feedback ele tem que ser um processo estruturado, que aqui parece burocrático e lento da forma que eu vou falar, mas isso pode ser rápido. Então, coisas como exemplos concretos, tomar nota do que você quer falar, tem a lógica do contar a situação, contar o desfecho, contar o impacto daquilo, né, para tangibilizar, porque fim do dia, você está ali tentando fazer com que aquela pessoa evite um erro ou tenha aquele mesmo comportamento tenha um desfecho catastrófico em algum momento. Então, para mim, isso é super importante. E antes de mais nada, entender e interpretar como o outro reage a situações como essa. Então, daí, quando chega numa situação, tentar aliviar a tensão, fazer uma introdução, contar, e isso tem que ser feito de forma explícita, né? A gente tem que falar, olha, eu vou te dar um feedback, eu não quero que você tome isso de cunho pessoal, porque não é. Então, sabe, às vezes racionalizar essas etapas pode ser também uma técnica que ajuda nesse processo. Cuidado para que esse processo de explicitar ou externar essa racionalização não vire um momento de geração de ansiedade, onde a pessoa simplesmente corta o que ela está escutando e entra numa paranoia ali, né? E fim do dia, por isso, para mim é tão importante esses ambientes de confiança, essa relação de confiança entre as pessoas, para feedbacks realmente importantes e que provoquem mudança. Eu queria até pegar esse gancho que você falou de cuidado para a pessoa não cortar e parar de ouvir, e jogar para o Dé, nosso biólogo. Ô Dé, do ponto de vista da biologia, quando a gente está sentado, por exemplo, com uma liderança e sabe que é o momento de feedback, a resposta biológica do nosso corpo pode nos impedir de ouvir adequadamente? A gente pode estar só querendo lutar ou fugir, como o nosso corpo nos prepara muitas vezes? Total, Gabi, você já pegou o mecanismo evolutivo ancestral do nosso cérebro reptiliano, da amígdala cerebral, que é fuga ou luta, quando você entra nesse lugar, né? Por isso que tudo depende, aí ouvindo vocês, me veio um conceito que a gente trata dentro, de novo, da administração de empresas e dentro de um conceito que a gente chama comportamento organizacional, que é o conceito de voz, falar, voice em inglês, né? E esse é um conceito, um construto que a gente chama na ciência, que é a capacidade, a competência aí no nível da organização em as pessoas trazerem informação de maneira transparente, né, para criar confiança, para ajustar comportamento, que é o ponto que o Pedro trouxe, né? E o que já está mais do que provado nesse recorte é que voz é uma função de duas coisas. Primeira e mais importante. Primeira e tão importante quanto segurança psicológica, e aí acho que entra muito esse ponto que você trouxe, e o segundo fator, percepção de eficiência. O que eu quero dizer com isso? Cara, se você não confia no cara que está do outro lado, você não vai se expressar. Esse ponto que você trouxe, Gabi, olha, a minha demissão foi por causa de um retorno. Aliás, eu gosto de traduzir feedback com a palavra retorno, porque a gente começa a tirar o peso, né? Às vezes, eu tinha um professor de fotografia que ele falava assim, cara, a gente precisa começar, a gente precisa parar de usar palavras que são pesadas. E quando ele me falou, eu falei, mas tem conotação pesada? Não, são palavras que têm muitos significados. Cara, feedback vai para tudo quanto é lado. Pessoas que usam para X, para Y, tal. Eu uso como retorno. Cara, o que é o retorno? Puta,
André, para de fazer bullying quando eu faço algo quando eu falo algo sério, o que o Pedro falou aqui para mim. Cara, é um retorno, tá tudo certo, entendeu? E não é um feedback, ó, vou te dar um feedback, não tem nada a ver com isso, uma conversa, nós somos seres humanos, enfim. Então, a primeira coisa, essa frente da segurança psicológica, de ter o contexto adequado para que a pessoa que vai expressar a fala, ou seja, vai expressar o comportamento de voz, ela sinta-se segura para falar, senão ela não vai falar, né? E isso independe de hierarquia, só que é mais dependente quando é liderado para líder. Então, líderes, vocês precisam criar um ambiente que seja seguro para os seus liderados expressarem o que eles e elas estão percebendo, sentindo e tal. Porque senão você vai ser o piloto que vai bater na porra da montanha. E aí você não vai saber que vai bater lá. Você depende de pessoas que são o seu termômetro, né? Então, se não for porque você é bacana, seja estratégico ao mínimo e não seja burro, né? Enfim, e burra. E a outra frente é da percepção de eficiência. O pessoal tá rindo aqui. Eu falei que eu não ia ficar pistola hoje, porque eu fiquei pistola no último episódio, xinguei a Greta, enfim. E eu tô indo lá pra COP esse final de semana abraçar ela, enfim, tá tudo certo. E pior que é verdade. Foi mal, tava doidão. Total. Então, voz é função de segurança psicológica e percepção de eficiência. E a percepção de eficiência é o seguinte: não adianta ter um ambiente bacaninha para eu falar e me sentir seguro e me expressar, e a porra do que eu falo não gera ação, né? Então, o que foi percebido e já provado na ciência é que se os líderes pegam, e principalmente liderado para líder, né? Se os líderes pegam aquele input, aquelas informações dos seus liderados e não fazem absolutamente nada com aquilo, as pessoas vão parar de responder. É a história do lobo. Cara, se todo mundo ficar gritando lobo e ninguém faz nada, então, de repente vai aparecer o lobo, né? Mas, então, eu acho que é um pouco disso, assim. Segurança, e aí que traz o ponto, né, Gabi? Se não tiver segurança, a gente está na fuga ou luta e não vai trazer a verdade, e percepção de eficiência que a outra parte faz alguma coisa com a informação que eu trago. Senão, para que eu vou ter o custo de me expor? Olha, gente, lascou esse assunto aqui, hein? Porque, olha só, enquanto você explicava, eu ficava pensando. Tem uma questão que é muito complexa dentro do mundo corporativo, que é uma expectativa de que as coisas mudem e mudem muito rápido. Ou seja, a gente tem alguém no time ou um colega que está apresentando um comportamento, entre aspas, inadequado para aquele contexto, e aí você dá o feedback, só que quase sempre, eu não sei com vocês, mas quase sempre o feedback vem com um marcador de prazo. Ó, você está fazendo uma coisa aqui que não era para fazer, você precisa mudar isso, e por favor, mude até o próximo ciclo de performance, porque senão você e o olho da rua vão se encontrar. Então, assim... No seu caso, foi até a semana que vem e não deu certo, né, Gabi? Então, olha só, você viu. Aí, essa é a minha questão. Por quê? Quando a gente vai para uma linha mais da, sei lá, talvez da psicologia, de quem está em análise, a gente sabe, vamos trazer isso para a nossa reflexão pessoal. A gente sabe que a gente apresenta na nossa vida pessoal muitos comportamentos que a gente deseja mudar, que muitas vezes impactam negativamente as nossas vidas, e mesmo assim a gente não consegue do dia para a noite acordar uma pessoa diferente que faz dieta, se exercita 6 vezes na semana, não grita com os filhos, sou eu dizendo para mim mesma agora, tá? Não grita com os filhos, etc e tal, e a gente não consegue. Só que aí na empresa, a gente parte do princípio que falou hoje, o ser humano na semana que vem precisa apresentar um comportamento diferente, senão, reticências, Pedro Próquino, eu não sei desembolar isso aí. Esse é um problema seu agora. Vai, André. Cara, assim, só um parênteses, depois eu volto com o Pedro. Mas, Gabi, esse último século de ciência tipo, do entendimento do cérebro e do comportamento humano chegou numa única conclusão: lógica falha. E é isso que você falou, né? Se não fosse verdade, cara, ninguém fumava, ninguém consumia bebida alcoólica em excesso, todo mundo fazia exercício, não comia chocolate. Eu sou louco do chocolate. O que eu tenho que fazer? Não comprar chocolate. Porque se eu facilitar o acesso a esse insumo maravilhoso inventado pelos deuses, ferrou. Sorvete, ferrou.
Então a gente tem uma inércia comportamental que a gente tem que desconstruir um hábito para construir um novo, né? E no final, acho que vai muito naquele papo que nós tivemos sobre cultura, é que assim, né, as culturas organizacionais fortes toleram tipos de comportamento e são intolerantes a outros, né? E se você não se ajustar rápido, você está expurgado daquele sistema, daquela linguagem, daquele clã, daquele grupo, né? Então, eu percebo, vem, assim, a depender do comportamento, né? Mas vem com um deadline, né? Um prazo geralmente curto, que é o próximo ciclo de avaliação. E o mais louco do que isso é que é o seguinte: o seu papel de mudança de comportamento não é simplesmente mudar, é que os outros tenham a percepção que você mudou. Então o jogo é bem diferente. Porque se você mudar por mudar é uma coisa, tem ainda a percepção que você mudou. Né, isso, Pedro Proctor? O Pedro Proctor tá assim, ó. Eu vou te devolver, mas isso me dá uma sensação absurda. E agora que eu tô com o pé fora do mundo corporativo, olhando, né, de quem tá em cima do balcão ali só olhando o que tá rolando, é que no final vira um grande jogo de encenação. Eu finjo que mudei, eu mostro para você como eu estou sendo muito melhor naquilo que você me disse, você finge que acredita e a gente segue a vida nesse grande teatro chamado empresa. É isso, Pedro Proctor? Gabi, tem um podcast que eu adoro, eu tenho escutado ele recentemente, é um podcast deste ano agora, que ele começou, ele chama Entre Linhas S.A. E no episódio 5 deste podcast, que eu estou adorando, com pessoas incríveis, a turma abordou um tema que chama Político Resultados, o que garante promoção na empresa, entendeu? Então, sim, né? A gente falou um pouco sobre isso. Acho que essa beleza desse podcast, que você começa, os episódios não são isolados, eles estão diretamente conectados. E sabe, gente, eu antes de começar esse episódio recebi um feedback de que eu não poderia trazer aqui à tona o feedback que eu recebi do time que eu trabalhava junto, que era de que eu demorava muito para mudar de opinião, às vezes, dentro do trabalho. De novo, gente! Cara. Daqui a pouco, sabe o que ele vai dizer? Que ele foi o 7º funcionário contratado da Uber. No Brasil. Esse caso, no Brasil. Olha lá, tá vendo? Olha o bullying. Esse caso foi emblemático para mim, porque esse feedback só apareceu para mim depois de quase um ano e tralalá de trabalho com esta equipe. Ou seja, levou quase um ano para se criar um ambiente de segurança suficiente para essas pessoas conseguirem dar um feedback para cima, porque eu era chefe dessas pessoas, né, líder dessas pessoas, e dizerem, a gente notou 3 coisas aqui, mas a mais marcante é essa aqui, você demora a mudar de opinião quando a gente está conversando ou explorando coisas novas, você tem uma resistência. Acho que é natural do ser humano, a gente tem resistência a mudar, a gente gosta de ficar confortável, quietinho no canto, né, e por aí vai. E depois desse feedback, acho que tem também um ponto fundamental que eu queria comentar aqui num parênteses, é a forma com que você, líder, reage ao feedback que você recebe do seu time, é o que vai determinar se você vai receber outro feedback verdadeiro, ou se as pessoas vão entrar em silêncio e vão dizer que está tudo maravilhoso e vão viver nesse ambiente de fantasia. E para mim, o que foi mais marcante também nesse exemplo foi, eu lembro de ter tomado nota e falar assim, beleza, eu vou pensar sobre isso e a gente conversa de novo daqui a uma semana. Não adianta reagir, você não pode sair respondendo de bate-pronto, a gente precisa processar aquilo, pensar, refletir sobre o que foi dito. Esse é um processo também do recebimento de feedback. E aí voltei e falei, eu concordo, eu realmente vejo que isso acontece, eu entendo que isso acontece por A, B, C coisas, e eu queria propor como um mecanismo de defesa que vocês explicitassem isso para mim. E estamos fazendo aqui um acordo agora, que toda vez que vocês explicitarem isso para mim, eu não vou poder reagir de forma ruim. Eu vou ter que ficar quieto, tomar nota e pensar sobre aquilo. Porque isso começou a gerar um mecanismo de defesa entre o time, delas me alertarem e falarem, às vezes mandar uma mensagem, reunião grande, com um monte de gente, você está sendo resistente. E eu conseguia destravar e evoluir naquilo, ou seja, mostrar publicamente que aquele comportamento não estava se repetindo, até conseguir ter consciência sobre isso sozinho, né, e fazer esse processo sozinho, porque é um processo de mudança difícil.
Então, por isso que eu trouxe ele à tela de novo, porque ele foi emblemático e tem muitos aprendizados interessantes nessa história. A gente só precisa conversar sobre o fato de não pode ter sido um só na vida, porque a gente tem mais de 20 anos de carreira, meu amigo. Certamente tem muito esqueleto aí que você só tá tirando os mais embelezados. Só esse meu ponto, tá? Espero ver algo assim mais visceral de Pedro Pro. E falando... eu conto se eu quiser. Tá bom, eu acho razoável isso. Fica aqui o feedback online para a mediadana. Olha só, você falou uma palavra que me remeteu a outra, que tem a ver com a gente falou, o Dé falou de preparo e despreparo, quanto as lideranças e as lideranças representando as empresas, muitas vezes estão despreparadas para um bom processo de feedback. Eu quero acrescentar a palavra com outra palavra que é responsabilidade. Líderes, liderados, ser humano que tem um coração batendo dentro do peito, sejam responsáveis com as suas palavras. Porque é o seguinte, eu já recebi feedbacks muito duros que me levaram para um lugar de reflexão, de não mudança no dia seguinte, mas que me fizeram pensar, renderam boas sessões de análise. E outros que me levaram para lugares, assim, de profundo questionamento, assim, de eu me sentir a pior pessoa do mundo e questionar a minha própria trajetória, do tipo... eu não sei se eu contei isso online ou se foi num vídeo, porque eu já tô dessas, né? Vou fazer 40 anos, já tô biruta já. Agora, uma vez... eu contei, foi na newsletter. Uma vez, um colega, par meu... Primeiro que, assim, todo contexto, eu gosto de pintar a cena. Imaginem essa cena, você... a única mulher entre 5, 6 lideranças homens, né? E aí seu líder acha que é o quê? Uma boa ideia fazer um churrasco na casa dele para uma sessão de feedback coletiva, regada a muita carne e muita cerveja. Eu sempre fui cervejeira, isso não era uma questão. Mas assim, vai imaginando aí o cenário. Conversa vai, conversa bem, cerveja entra, a verdade sai. E aí, a liderança achou uma boa perguntar, fulano, o que você acha de ciclano? Ciclano, o que você acha de Beltrano? E aí, o ciclano, a colega maravilhosa... Eu vou fechar aqui rapidinho a câmera. O negócio tá feio. Imagina assim, eu quero que você imagine. Aí, ciclano resolveu falar para mim, Gabiteco é ótima, entrega resultados maravilhosamente bem, mas... Aí veio mais, né? Mas deixa corpos pelo chão. Foi esse o termo utilizado. Não foi o meu líder, mas meu líder estava lá, presenciou, se bobeou, deu até uma afirmativa assim com a cabeça, sabe? Concordo, deixa corpos pelo chão. Eu ri nervosamente, queria o quê? Fugir, me jogar da sacada, porque era numa sacada. Deixar mais um corpo pelo chão. Deixar todos aqueles corpos pelo chão, ainda bem que não estava armada a Gabiteco. Saí de lá arrasadésima. Assim, eu não sei em que momento demos liberdade para esse ser humano, para ele se expressar com essas palavras frouxas, porém, foi o que aconteceu na minha vida. E não é que eu era assim, era estagiária, não, já estávamos num momento de carreira, assim, já tinha caminhado bastante, tá? Ou seja, você não ser responsável com as suas palavras, você pode, de fato... ser gatilho para questões internas da pessoa. Não vem ao caso, se você quiser fazer terapia com Gabiteco, esse vai ser um outro programa que eu posso abrir, mas eu acho que foi uma imagem tão forte, eu tenho tanto apego às palavras, foi uma imagem tão forte de eu assimilar, óbvio que, o que ele quis dizer, né? Vamos tentar aqui pensar o que ele quis dizer. E aí reconhecendo a minha parte, que eu, de fato, pressionava muito o time, eu tinha uma personalidade, fui melhorando. As pessoas tinham dificuldade, de fato, de trazerem feedback para cima, né? Reconhecendo toda a minha parte, tudo que eu carrego de responsabilidade em relação ao tema, isso não dá ao outro o caminho, o direito, a chance de usar palavras tão pesadas e duras com um colega de trabalho. Isso a gente pode adotar para tudo na vida, tá? É o princípio de CNV, já ouviu falar? Comunicação não violenta. No momento que você usa uma comunicação violenta, a outra parte, além de não te ouvir, pode chorar, que foi o que aconteceu depois. Dito isso, quero falar sobre a responsabilidade, sobre o preparo para um bom processo de feedback. Quem começa, antes que eu comece a chorar aqui de lembrar da cena?
Eu queria puxar uma cultura antes, que o André viveu junto comigo. Que eu não vou dizer de onde foi. Só um parênteses, eu ia falar a mesma coisa, Pedro, então eu passo até o meu tempo para você, porque eu sei que você vai abordar de maneira brilhante e melhor do que eu. E eu pensei exatamente na mesma coisa. Do feedbacks duros? Não, eu pensei no tal do Radical Candor, que tem lá no livro do Netflix, tal, daquela merda de cultura do Netflix. Pra gente, o que é o Radical Candor? Olha Radical Candor é uma... Enfim, deixa eu dar conta, se eu falo do Radical Candor, o André complementa depois se não quiser. Mas trabalhamos numa empresa conjuntamente que era... E antes de falar sobre o como, Gabi, eu acho que tem esse lance do ambiente também das empresas que é super importante. Porque essa empresa tinha um ambiente onde era valorizado quase que o ajoelhar no milho e se autoflagelar, sabe? No maior ápice aqui da cultura que a gente tem no Brasil, que é uma cultura que, cara, tá pouco acostumada a falar de forma transparente sobre as coisas. A gente dá muito peso para isso. A gente fala assim, esse trabalho não ficou bom. A pessoa já pensa, nossa, eu sou a pior pessoa do mundo, eu não sou um bom funcionário. Cara, só esse trabalho que não ficou bom, a gente precisa refazer e tá tudo certo. Vamos, quer ajuda, a gente faz, né? Mas enfim, essa empresa, ela tinha uma coisa interessante, que em algumas reuniões de liderança, as pessoas tinham que quase que se humilhar ali na frente e falar, depois de um feedback duro, com muita intensidade, não foi fácil, e sofrimento, sabe? Tinha que dar um peso naquilo, para dizer, nossa, aquilo me judiou, me amargurou, me destruiu, e como uma fênix, eu tô... Cara, não precisa ser isso, né? E eles usavam essa lógica, usam até hoje a lógica do Radical Candor, que é uma teoria que tem, eu não lembro do autor, André, não sei se você sabe, mas a gente pega depois. O Radical Candor, ele deriva do Care to Dare, não é isso, André? Que é você ser completamente transparente no feedback que você dá, ou na forma com que você fala, porque isso é importante, porque é justamente ao ser totalmente transparente que você traz à tona os elementos que precisam ser postos em debate. O que não pode acontecer é usar esse Radical Candor como uma desculpa para ser babaca, para ser violento. Isso não pode acontecer, são duas coisas diferentes. E eu acho que esse é um conhecimento importantíssimo das pessoas terem no preparo. Como é que eu falo de forma clara, objetiva e verdadeira sem ser babaca? Não dá para ser babaca, né? Que é esse lance do care to dare também, ou dare to care, sei lá o que é, você desafia e cuida em intensidades semelhantes. Se isso está desequilibrado, não dá certo, né? Isso precisa ser semelhante, mas precisa haver o cuidado para haver também o desafio. Cara, mas deixa eu só botar uma pimenta aí antes de passar pro Dé. A gente não fica importando esses conceitos de culturas que não tem absolutamente nada a ver com a cultura brasileira ou latina? Eu acho que mais ou menos, porque neste caso, Gabi, eu acho que é muito mais sobre comportamento humano e menos sobre cultura. Eu acho que tem sim o elemento cultural, cultura norte-americana, que é a que eu mais convivi nas empresas que eu trabalhei, eram sempre empresas norte-americanas, eles têm muito essa questão, é muito mais simples você falar, você dar o feedback, porque eles estão mais acostumados a esse tipo de trato. Acho que isso tem um traço conectado à cultura judaico-cristã que a gente tem, dos pecadores, etc. e tal. Acho que tem resquícios disso, né? E isso é objeto de outro debate, mas eu acho que no fim do dia é comportamento humano. Ninguém gosta de ser criticado. Todo mundo, por mais tranquilo ou comum que seja isso numa cultura ou numa sociedade, todo mundo fica com aquele embrulho no estômago um pouco. É difícil a gente trabalhar com isso. Tem culturas que trabalham melhor ou pior com a falha. Mas eu acho que, no fim do dia, vários desses elementos estão conectados ao comportamento humano, e não necessariamente culturas, na minha visão. Eu corroboro com o seu ponto, Gabi, e eu entendo o que você está trazendo, Pedrão, no tipo, cara, no fundo somos todos homo sapiens, né? Mas fato da vida é que expressão é igual genética mais ambiente, e o ambiente importa muito nesses contextos, então não dá para falar que a cultura de abertura de um japonês é igual a, sei lá, de um holandês ou até de um americano que manda real na lata e é menos hierárquico do que uma cultura nipônica e assim por diante, né? Então, eu acho que sim, tem a questão cultural. Eu ia tocar nesse ponto, eu ia falar com palavras diferentes, mas talvez você foi mais feliz para cristalizar o meu pensamento, Gabi. Que eu acho que a gente, até como síndrome de cachorro de underdog, né, que a gente fala, síndrome de vira-lata,
A gente importa alguns conceitos, só que a gente esquece o todo, importa só o que... só o que eu lembro eu importo, né? Então, exemplo, nesse caso do Radical Candor, esse livro ele tem 2 pontos. Without losing your humanity. E a parte do without losing your humanity, não perca a sua humanidade, a gente não importou, ficou lá, não passou pela fronteira, né? Só passou o tal da transparência brutal e total. Seletivo, né? A interpretação. Total seletivo. E é muito louco, assim. E eu já vi uma das minhas últimas conversas que eu tive, enfim, nesse ambiente que o Pedro trouxe, eu tive uma situação, né, de cima para baixo, e eu tive uma situação no meu grupo, assim, de uma pessoa que hierarquicamente estava abaixo de mim, e essa pessoa, ela trazia de maneira muito agressiva, com o par dela, algumas leituras. Do tipo, mas tá ruim isso aí. Mas isso aqui não ficou legal, você não sabe o que você tá fazendo. E aí um dia eu fui conversar com essa pessoa e falei, cara, por que você tá agindo assim? Porque aqui a gente tem que ter senso de dono e tem a cultura da transparência. Falei, cara, mas assim, super legal, assim, entendi, você tá aderente à nossa cultura, no sentido de o que você acha, você tem que trazer a real e você tem que ter senso de dono no ponto de se preocupar com o seu negócio e lutar por aquilo. Mas tem jeitos e jeitos, né? E aí foi muito esse o ponto que eu trouxe para essa pessoa e, de repente, ajudá-la a navegar para não ser um líder grandíssimo filho da puta, como o Pedro trouxe, porque geralmente isso vira essa desculpa. Tem um pesquisador muito maravilhoso de política organizacional, de poder, na verdade, que chama Pfeffer. Acho que eu já falei disso dele, né? Que esse lance ali da liderança transparente, tal, é muito legal. Até o ponto que você é liderado por um filho da puta. Aí você não vai achar legal a liderança autêntica, sabe? Enfim, então eu acho que tem essa questão que o como ele importa muito, e no final, galera, a gente nunca sabe o que a outra parte está passando, né? E aí que a frente do Homo sapiens, que para mim é um mecanismo genético. Cara, vocês já receberam algum comentário? Assim, a gente faz um post do Entre Linhas SA, por exemplo, né? A gente põe lá na rede. Puta, minha mãe comenta, André, você é lindo, maravilhoso, não sei o que e tal. Aí a minha esposa comenta, caramba, que episódio incrível do cacete, tal. Nossos amigos, algumas pessoas que a gente não conhece até, que está sendo legal, né, essa audiência. E aí vem um filho da mãe, com todo o direito, e fala assim, cara, não gostei, foi uma bosta. Cara, a gente fica lembrando desse comentário, não gostei, foi uma bosta, não gostei, foi uma bosta. Então a gente tem também esse viés rumo ao negativo. Cara, na minha interpretação é Schopenhauer, que é tendência humana ao negativismo, e que a gente também tem que trabalhar e conseguir construir uma musculatura para a gente se proteger desse momento de rede social, onde a nossa interface com o mundo ela se amplia, e, cara, ter a habilidade de filtrar e falar assim, esse retorno é bom, esse retorno não importa, e apagar aquilo, né? Então, acho que essa habilidade também, eu tenho me questionado muito sobre isso de uns anos para cá, de quem que eu ouço os retornos e valido e mudo, e de quem, entra por um ouvido, sai pelo outro porque é lixo, ou porque a pessoa não se preocupa comigo, ou porque a pessoa quer o meu mal, né, inclusive, que a gente sabe que tem disso, né, galera? Então, um pouco foi esse o meu pensamento. Mas tem que ter cuidado para não ser seletivo, né? De falar assim, só porque é uma crítica eu não vou escutar. E é difícil esse ambiente, né, André, de você identificar essas coisas. Viu? E acho como não, tem desculpa, contorno, Gabi. Não, esse assunto tem muitos contornos, muitas camadas, porque por isso que eu defendo sempre a bandeira de você ir para a tua terapia, para o que esotérico que você quiser adotar, enfim, a tua busca pelo autoconhecimento, porque eu acho, eu gostei muito do lance do Radical Candor, então fica aí a dica, feedback não pode ser desculpa para ser babaca. Primeira coisa, lição número 1 do feedback. Não é desculpa para ser babaca. Não sabe o que é que eu sou muito sincero. Ninguém tá falando para você não ser. Agora, escolha suas palavras, seja responsável, se prepare. E eu queria falar um pouco desse preparo, porque eu acho que a gente fala com essas duas audiências, né? Tanto quem está no time ali, no início de carreira, mas boa parte dos nossos 35 mais que vão largar um like hoje, que já estão numa posição de liderança. Como é que a gente se prepara para garantir que aquilo que a gente fala será bem compreendido, vai ressoar de uma boa forma naquele que escuta? Como é que você, André Cornejo, se prepara para os seus processos de feedback com o seu time?
Olha, Gabi, primeiro você tem que gostar de gente, cara, que eu sempre falo. Não, cara, se você não gosta de gente, não senta numa cadeira de liderança, assim, porque isso para mim é pressuposto, cara. Liderança envolve, para mim, liderar é um jogo de elevar o máximo possível de pessoas a expressar seus potenciais. Então, se você não tem isso como, cara, hierarquia de valores, não é nenhum processinho na empresinha de institucionalizar o feedbackzinho que vai fazer com que as pessoas do seu time virem líderes incríveis. Não é nenhuma ferramenta, não é nenhuma tecnologia, não é nenhuma estrutura do feedback sanduíche, do feedback de situação, comportamento e tal, enfim. Então, eu acho que primeiro, cara, a sua habilidade de comunicação, a sua habilidade de desenvolver pessoas, através da sua fala, através do seu retorno, cara, ela é indissociável do tamanho da pessoa que você se torna. Ou seja, é tudo sobre autodesenvolvimento. Então, se você não se desenvolve, e é muito louco, assim, porque essa é uma temática que eu estudo bastante, né, Gabi e Pedro, que é liderança, cara. E eu tinha uma expectativa, quando eu era mais novo, de que, cara, puta, se aquela pessoa tá numa cadeira de diretoria, aquela pessoa, meu, é intangível quase, é inalcançável. Essa pessoa se desenvolveu, essa pessoa... E, cara, quanto mais eu vejo, eu fico triste com o nível da liderança que chega em cargos que influenciam outras pessoas. Cara, a gente tem que mudar isso, na boa, cara. E isso vale para governos, vale para empresas, vale para ONGs, vale para síndico do prédio, vale para tudo. Ô, Dé, fica a dica para voltar lá no nosso episódio de lideranças medíocres, então, só nessa fala aí. Gente, é o episódio piloto do Entre Linhas SA e é um dos mais ouvidos. Acho que é um tema que realmente mexe com... É o mais ouvido. Então, voltem lá, porque realmente vale a pena. Desculpa, segue. Não, excelente lembrete. E vocês estão vendo que a Gabi hoje está fazendo de maneira brilhante os chamados, né, para os 35 mais e 35 menos também. Aliás, eu fui visitar meus pais, cara, eles não moram em São Paulo, né? E aí eu passei na frente de uma academia e, cara, juro, era um velhinho no outdoor, né, tipo, da academia. Era um velhinho com um altarzinho muito singelo, assim, sabe aqueles coloridinhos, bonitinhos de academia? E tava escrito assim, academia 40 mais. Falei, puta merda, cara, já sou eu! Mentira, e era um velhinho? Juro, eu vou tirar essa foto pra vocês. E aí eu fiquei arrasado. Enfim. Mas segue, você começou falando, Dé, que gostar de gente é fundamental, porque eu perguntei do preparo, né? Como é que a gente se prepara? E eu acho que é isso, Gabi. E, de novo, né, tem uma lição que eu tenho como um comunicador que, cara, é nunca generalizar e nunca falar da pessoa, assim. Então, isso vale para conversas de marido e mulher que eu tenho com a minha esposa, assim. Eu nem sempre atuo, porque, de novo, às vezes a emoção sobe, e quando a emoção sobe, você sabe o que acontece, a inteligência vai lá embaixo, né? E aí, às vezes, eu generalizo, falo que eu não deveria, machuco com palavras, porque palavra machuca também, gente. E, às vezes, a gente não sabe o que o outro e a outra estão passando, né? Então, acho que o seu papel como líder, ele é muito difícil, porque ao mesmo tempo que a gente tem que manter performance, tem que inovar, a gente tem que pensar no dia do amanhã da nossa área, da nossa empresa, né, tal, também entrega tudo isso através ou por meio das pessoas. Então, quanto mais a gente desenvolver as pessoas, eu sempre falo isso, né, cara? Se não for porque você gosta de pessoas, não é porque você é estratégico. Se você for um líder que desenvolve pessoas, vai ajudar a sua vidinha medíocre. Então, assim, porra, desenvolve as pessoas, né? Então, acho que é um pouco de... Boa. Pedro Procno, você que adora uma ferramenta, um negócio, um app, uma dica de ouro, me conta, como é que você se prepara para dar feedback para os seus times? Acho que a gente precisa misturar, Gabi, a questão das reuniões ou análise de performance com feedback, porque fala-se no mundo, né, e isso é muito verdade, que uma avaliação de performance, ela não pode ser surpresa, ela não pode ter surpresa ali, né, a pessoa não pode se surpreender com ler alguma coisa e falar assim, nossa, não sabia que isso estava acontecendo. Então, eu acho que tinha uma prática interessante na Meta, que a gente fazia reuniões no meio do ciclo, que a gente tinha avaliações no meio e no fim do ano, né, então eram 2 avaliações por meio, cada semestre você tinha uma avaliação. E aí a empresa começou em determinado ponto a falar para a gente fazer uma reunião no meio do ciclo, porque ela queria forçar justamente esse processo do feedback. Então ela colocava uma avaliação intermediária, depois de 3 meses do início do ciclo. O seu líder tinha que te dizer como é que aquilo estava indo, porque você daí tinha mais 3 meses para ajustar alguma rota e chegar num ponto melhor,
daquele meio de caminho. E eu acho isso interessante, olhando para as avaliações de desempenho. Agora, se feedback acontece de forma constante e frequente, resolveu. A gente não precisa ter esses momentos, esses marcos que dão até uma pompa um pouco maior para o que deveria ser e nos causam mais ansiedade. Nossa, vou ter reunião com o chefe e vou ter feedback, né? A gente vai tentando aliviar. E eu acho que dá para resolver isso dentro daquelas reuniões de one-on-one, das reuniões corriqueiras que a gente tem de conversas. Isso é uma prática também de empresas do Vale do Silício, mas que várias empresas, corporações grandes adotam esse processo. Eu acho super interessante. Usualmente são reuniões semanais, às vezes não há tema o suficiente para abordar de forma semanal. E aí eu escrevi, Gabi, e eu estava aqui puxando e tentando arrumar esse negócio, o ano passado, isso faz um ano, exatamente, 10 de novembro de 23, um ano cravado no relógio, 10 dias a mais, um texto chamado Guias para One-on-Ones que Funcionam, né, para essas reuniões de encontro que funcionam. E tem ali, eu trabalho, coloquei nesse texto baseado em estudos de Harvard, de N universidades que foram olhar a ciência, né, e como é que as pessoas reagem a essas coisas, deixando de lado aqui a questão cultural dessa história, mas trazendo elementos de como você faz o preparo dessa reunião, né? Essas reuniões, normalmente, elas vão para um ambiente de a gente fazer um check do trabalho do dia a dia. Como é que está o trabalho? O que está pendente aí? Quais são as tarefas? Não pode ser isso. Isso a gente tem que tocar no dia a dia. Essas reuniões de troca ali entre líderes e liderados precisam ser para falar das coisas que realmente são comportamentais ou ferramentais, mas que precisam de ajuste. E aí tem uma moça que eu também já falei dela aqui, vocês podem me zoar de novo, mas eu seguro muito nos meus exemplos, assim, porque eu acho que eles são sólidos até eles mudarem. J.K. Rowling, que é... Jessica Powell, que foi VP de comunicação do Google, ela criou um documento lá numa plataforma doida, que eu enviava e-mail para a galera, etc. e tal. Mas ela criou quase que uma metodologia de como fazer com que essas reuniões sejam realmente orientadas para o que precisa ser falado, para que a gente não se perca nesse ambiente. E eu adaptei esse material e disponibilizei ele para download, então vocês podem fazer download da história, eu vou tentar, você entra no Entrelinhas, procura o meu perfil, eu vou botar lá nos links dos Entrelinhas para as pessoas irem direto. Bota na descrição do episódio, às vezes pode botar os links no YouTube. Agora quem está fazendo publi é quem? Pedro Procno. Baixe o e-book de Pedro Procno, gente, agora. É um docs simples, não tem e-book não. Mas ele tem justamente, e eu acho que essa beleza, que é uma metodologia de dizer assim, como é que a gente está se sentindo, se a gente quer compartilhar ou não, o que a gente precisa falar, e sabe, estruturar qual que é a conversa que a gente quer ter. O processo de escrever, ele é muito importante para a gente sedimentar as ideias e garantir que a gente está realmente debatendo aquilo que precisa ser debatido, porque às vezes a gente se perde, a gente está levando para um lugar e para um tipo de conversa algo que é um problema que está em outro lugar, né? Um outro sentimento aqui que está nessa história. E esse documento tem como uma base muito importante as expectativas de líder e liderado com aquela reunião. Eu sempre deixava minhas lideradas ou meus liderados fazerem primeiro essa etapa para depois eu colocar o meu para justamente tentar não contaminar. E a primeira coisa que eu sempre coloco em qualquer um desses documentos que eu abro eu espero que isso seja um ambiente seguro para a gente falar de temas que podem ser complexos. De novo, exacerbar ou explicitar isso é importante nesse processo. E aí acontecem várias coisas. A gente consegue, com esse documento, ir mantendo um histórico dessas reuniões, quais temas foram falados, se esses temas estão sendo recorrentes ou não ao longo do tempo, ou seja, algo que foi falado há 2, 3 meses atrás, está diminuindo ou continua presente? Que é justamente para a gente conseguir ver mudança. Porque mudança baseada em pensamento, a gente esquece, né? Quando chega na avaliação de desempenho, a gente não lembra o que aconteceu 4 meses atrás, a gente lembra o que aconteceu no último mês. Técnica aqui para se dar bem, 1 mês antes da avaliação, chinela no resultado, que todo mundo vai lembrar disso daí. Esse documento impede que isso aconteça, e eu acho que deixa a conversa muito mais pé no chão, muito mais coerente e muito mais lógica, né? E permite esse ajuste para que ele seja realmente duradouro.
Eu gosto de fazer essas perguntas mais de como é que vocês se preparam, enfim, trazer esse lado mais pessoal, porque vai ser importante quem está nos vendo e nos ouvindo entender que não tem um jeito único. Se você está numa empresa maior, provavelmente já existe um processo institucionalizado, mas o que a gente está sugerindo é que você não seja dependente dele, porque muitas vezes ele é insuficiente. É impossível as empresas fazerem ciclos de avaliação, por exemplo, 360, que são as mais complexas, que determinam promoção em ciclos curtos, porque dá muito trabalho, você responde lá o arquivo de cada um. Óbvio, a tecnologia está vindo para ajudar, agora tem pesquisa por pulso, a coisa está aprimorando, mas, primeiro, não ficar dependente, porque se você gosta de gente, como bem falou Conerro, isso precisa ser mais fluido, precisa ser mais orgânico, e aí eu queria dar um exemplo que eu acho que está em linha com o que o Procno falou. Quando eu trabalhava numa outra empresa, que não essa minha última, porque nessa minha última eu estava num papel, que é um destaque que eu queria fazer, eu estava num papel de CEO nessa última empresa que eu trabalhei, e era uma empresa que tinha muita demanda, papéis importantes, uma estrutura muito enxuta. Então, eu falhei miseravelmente em dar feedback para o meu time. O meu one-on-one quase sempre era invadido por uma urgência de cliente. Então, acho que a estrutura também importa, embora não possa ser usado como desculpa, tá? Mas só para dizer o que eu vou trazer de exemplo é numa experiência anterior, onde eu tinha um papel um pouco mais de gestão direta ali do time, e eu fazia isso semanalmente, 15 minutinhos na agenda para cada um, assim, bem estruturadinho. E assim, exige disciplina, gente. Porque senão você começa uma conversa, se você levar 1h30 com a primeira pessoa e não fizer a última, isso causa um imbróglio, é pior, as pessoas já ficam angustiadas. Então, no momento que você coloca, ter espaço de one-on-one na sua agenda e ser disciplinado com o começo e o fim, para não virar a agenda de médico que atrasa, é super importante. E, de fato, isso vai criando um clima de abertura para as pessoas. Talvez a primeira seja esquisita, a segunda esquisita. Já na 18ª vez que a pessoa está fazendo a conversa com você, vai ficar mais tranquila. E outra coisa que eu adorava, acho que é uma dica muito simples, que independe de processo institucionalizado de empresa, é o que eu chamo de feedback instantâneo. Então, por exemplo, no seu último one-on-one, você falou para determinada pessoa que ela não estava conseguindo ouvir o time, por exemplo. Eu sinto que você domina a pauta, você não consegue dar abertura para o outro dar uma ideia. Legal, teve a conversa, ok. Feedback instantâneo. Na próxima reunião, que aquela situação acontecer, o meu time até já sabia. Fulano, você pode ficar mais 5 minutinhos? Só ficava, então, você está vendo hoje, nessa situação, quando o assunto era A, e o fulano falou BC, você voltou para A, nem ouviu BC. Então, esse tipo de feedback instantâneo, ele torna prático uma coisa que não fica assim, olha, na próxima vez, não é conversa de longo prazo, é uma coisa que é para ser, às vezes, ferramental, partindo do princípio que você, como líder, tem que saber que a pessoa não vai virar uma chave da noite para o dia. E aí, sim, exige orientação, exige tempo, exige, enfim, tudo isso que a gente vem tratando aqui. Agora, como é que a gente faz para dar, então, feedback para cima, gente? A gente fala muito do time, mas como é que a gente faz se, às vezes... Todo mundo fugindo da câmera, gente. O que eu faço? Fiquei sozinha. E aí, por quê? Quem que tá falando aqui? Já posso entregar a minha história? Não, vou contar depois, porque acabei de contar uma história. Não, vou contar depois. Mas foi um feedback para cima que causou minha demissão. Tá. Não, vou deixar no final, porque justamente isso, talvez eu ainda não saiba fazer direito, porque vocês já disseram que precisa ter um ambiente de confiança. E muitas vezes o responsável por fomentar, por nutrir, por plantar esse ambiente de confiança é a liderança. E se essa liderança não está fazendo o trabalho dela, como é que a gente acessa? Como é que a gente dá um feedback sem estar se expondo demais? Vocês já viveram algo assim? André Conerro, me ajuda, alguém me ajuda. Puta, Gabi, direto, assim, e no meu caso, eu já falei isso em mais de um episódio, né? Nunca fui coragem, porque eu sempre tive plano A, B, C, D e E, né? O que sempre me permitiu ser um pouco mais ousado
e honrar algum dos meus valores, que é, cara, se aqui não tem segurança, se aqui não tem parceria, se aqui puxa o meu tapete, se eu trabalho para um babaca, eu não vou ficar nesse lugar. Eu sempre tive esse princípio e, cara, por sorte, por juízo um pouco, mas mais por sorte, eu sempre pude ter essas escolhas e me comportar dessa maneira nos ambientes organizacionais, né? Cara, eu não tolero agenda B, eu não tolero politicagem, tolero política. Que a gente já falou nesse episódio também anterior de política, que é mandatório, tem que fazer relacionamento, concessões e tudo mais. Agora, clãzinho, agora puxar o tapete do amiguinho, fofoca, não é comigo, não serei conivente nunca. Então, eu acho que tem esse ponto, Gabi, e eu sei que muitas pessoas estão em ambientes. Cara, esse papo, ele tem muita coisa legal, né, Gabi? Fala de liderança medíocre, fala de política, fala de cultura, fala de tomada de decisão e performance, assim por diante, porque, cara, tem muita gente que tá nesse tipo de ambiente, e vamos lá, galera, o RH não é um órgão isento na companhia, né? Nem sempre o time do RH vai bancar a sua, sabe por quê? Todo mundo que trabalha em empresa, quer dizer, todo mundo não, geralmente, quem trabalha em empresa tem um perfil mais conservador. E um perfil conservador, quando compra um apartamento e esse perfil ele financia esse imóvel, essa pessoa tem que pagar a conta. Ou seja, o medo dessa pessoa ser mandada embora. Então, se você traz alguma volatilidade, algum risco para aquela pessoa, desculpe dizer, mas você está fudido e você vai ser a cabeça que vai rolar no primeiro layoff. É tão simples quanto isso. E se você for para o RH e o RH tiver esse comportamento, a pessoa que está no RH for esse tipo de político que faz politicagem, você está fudido, porque essa informação vai chegar para o seu chefe e você vai ser cortado. Assim, acontece isso demais e a gente sabe. Então, na boa, se você está num ambiente que você percebe que não tem essa abertura, isso pode ser um subproduto do seu comportamento de levar para cima. E aí é o que a gente sempre fala, galera, medir os preços e os custos das suas ações. O que não pode é entrar no jogo sem saber a regra que você vai jogar. Então, porra, se você quer bancar esse risco, cara, vai lá e banca, mas saiba que pode acontecer. Se você não quer bancar o risco, cara, vai te dar uma úlcera talvez, saiba que é o preço que você paga também. Então, não tem certo e errado, tem o que agride mais a sua hierarquia de valores. E cá entre nós, às vezes a gente tem que simplesmente baixar a cabeça, porque às vezes é a gente que está com financiamento imobiliário, tendo filho ou planejando algum outro movimento, e fudeu, você tem que pagar a conta, né? Então, tem essa questão também que não é trivial e cada um tem uma realidade, né? Por isso que sempre você fala, né, Dê, tem que ter plano A, B, C. Se você for bancar, em outras linhas, se eu te ouvir direito, se você for bancar um feedback para cima para o seu chefe, que não é uma pessoa que promove um ambiente amistoso de confiança, saiba que você pode estar colocando o teu crachá em cima da mesa. É isso. Tá valendo o preço? Exato. Se não estiver valendo o preço, não arrisque, meu amigo. Vai procurando emprego antes e aí você não precisa sofrer esse tipo de situação. É isso, Dani? É exatamente isso. Daí, tipo, é igual aquele meme, né? Que, sexta-feira, foda-se, joga todos os papéis para puta, é segunda, preciso pegar tudo de novo, né? Então, não precisa. Joga esse jogo e tá tudo bem, né? Mas a minha última passagem pelo mundo CLT, se eu posso chamar assim, foi exatamente isso. Aconteceu uma movimentação na minha área e que eu fui trabalhar com uma nova pessoa que eu nunca gostei de trabalhar, enfim, só que eu não decidi essa movimentação. Essa pessoa saiu de férias e eu fiquei trabalhando direto com o presidente da empresa. Cara, fizemos um trabalho super importante, eu e o presidente da empresa, nós dois, só, ponto. Todo mundo de férias, Natal, Ano Novo, e o bonitão aqui se fudendo, né? Aí volta o bonitão que saiu de férias. Cara, eu vi o trabalho, ficou muito ruim o trabalho. Eu falei, nossa, que legal. Por que você não fala pro chefe do seu chefe que é o presidente da empresa porque eu fiz com ele? Você não entende, ele não recebe esse tipo de retorno. Eu falei, que bonitão, né? Então você, esse bunda mole, foi a palavra aqui. E aí que foi com essa pessoa que eu falei lá do passou a mão na minha bunda, tal, né? Porque o meu nível de respeito... Cara, quando eu vejo um marmanjo sem confiança e sem coragem, eu não consigo mais conviver com a pessoa, porque eu sei que é um ser humano fraco. E, enfim, ele é meio polêmico para algumas coisas, mas tem muitas verdades que esse cara fala e que eu acredito, que é o Jordan Peterson. Ele fala, cara, a gente não tem que ter medo de homem, e aí no sentido de ser humano, tá? A gente não tem que ter medo de homem forte.
A gente tem que ter medo de homem fraco, sabe por quê? É homem fraco que faz cagada. Porque na hora do vamos ver, é o cara que explode a bola no STF. É esse tipo de que faz esse tipo de merda. Esse tipo de liderança que influencia pessoas, cara, que toma decisões e impacta a vida de outras pessoas. Só que o bonitão tá lá, né? Eu tô me pondo aqui pra caralho, mas é que, cara, muito da minha jornada é conseguir mostrar que esse tipo de perfil, se a gente não faz nada, ganha relevância organizacional e a gente tem que mitigar isso, porque a nossa sociedade só vai ser melhor sem essa galera liderando. Ganha essa proeminência e vira exemplo, né? O pior de tudo é isso, porque aí o comportamento vai ser repetido por outras pessoas. É isso, Pedro. Deixa eu acrescentar uma camadinha aí, porque como a gente tem pouco tempo, eu perguntei para o Dé do feedback para cima, mas eu queria jogar para você, Procno, se você quiser comentar também. Também vejo, por um outro lado, muito funcionário que cruza o braço e acha que o problema é só do chefe dar feedback, que não pede feedback. Aí depois faz o surpreso, sabe? Oh, nossa, mas eu nem sabia que eu estava indo mal. A empresa não tem processo de feedback. Tá, garoto, mas você perguntou, você foi lá e bateu na porta, falou, viu, e aí, como tô indo, como não tô indo? Porque isso também é uma possibilidade, certo, Pedro Procno? Sempre a culpa nossa e a gente põe quem a gente quiser, né? Então, não, é o chefe, é a chefe. O problema, meia culpa é fundamental fazer sempre. E esta frase serve para líderes e liderados, para todo mundo. E é difícil fazer meia culpa, a gente anotar as nossas responsabilidades. Agora, o que me traz paz de espírito ao longo do tempo é que eu sempre anotei as minhas responsabilidades, tentei endereçá-las, resolvi todas, com certeza não. Aprendi e me esforcei, pelo menos sei que eu fiz essa jornada de remoer as coisas um pouco e ver para onde elas iam levar. Por isso, eu falei há algum tempo atrás aqui, Gabi, que feedback não é a sessão para a gente reagir. Né? Quando a gente escuta, a gente não diz, mas mas você tem que ver. Não existe isso. Escuta, anota, vou pensar sobre isso. E vai para outro lugar. Dorme sobre aquilo. Uma coisa que também precisa, neste momento, escuta a nota, neste momento, se você conseguir falar isso que eu vou dizer num tom que não pareça que você está rejeitando o que for falado, você pode, por favor, me dar um exemplo? Porque tem muito feedback que vem gasoso, que é a nossa palavra desse podcast aqui que a gente cunhou. Tem muito etéreo, né? Vem, você precisa melhorar seu relacionamento. Tá, mas você pode me dar um exemplo? E acho que o exemplo é que quando você fala de um jeito meio assim, pode parecer que você está refutando. Se você conseguir entregar isso com uma gentileza, é uma boa também, né, Procno? E exemplos são importantíssimos, mas mais do que dizer, você pode me dar um exemplo, que eu acho que é muito amplo, tem técnicas, né, para você fazer isso. E uma delas é, você pode me contar uma situação onde isso aconteceu? É muito mais específico do que me dar um exemplo, porque às vezes a pessoa fala, agora eu não lembro. E isso é uma técnica importantíssima também ao dar feedback, anote as situações, exemplifique. Você no dia X com X fulano, parece Black Mirror, né? Mas lembrar e exemplificar, porque isso ajuda a pessoa a aterrissar. E especialmente se isso acontece repetidas vezes. Você fala, aconteceu aqui, aqui e aqui. É algo que é corriqueiro. O que está gerando esse gatilho? O que está engatilhando essa história? Então, exemplificar. De novo, tomar nota antes de dar o feedback, né? Para quando você vai dar feedback, tomar nota, escrever, pensar sobre essas palavras, para cuidar dessas palavras, é super importante. E quando você recebe, anotar de novo aquilo, prestar atenção. Se não ficou claro, você pode me dizer, me contar de novo, não ficou claro, você pode me dar um outro exemplo disso, que às vezes uma situação é difícil. E também fazer o exercício de, putz, beleza, deixa eu ver se eu tive algo semelhante que eu me lembre que eu fiz em mais de uma vez, e tomar nota dessa história. E a pior coisa que pode acontecer quando você está numa sessão de feedback terminamos de falar sobre mim, agora vamos falar sobre você. Eu acho que isso é péssimo, porque daí parece que é uma competição, uma batalha ali de ver quem que está mais fudido nessa história para se organizar. Eu prefiro não fazer isso, então eu prefiro, quando eu estou recebendo feedback, tomar nota, beleza, obrigado, eu vou pensar sobre essas coisas e aí a gente volta para conversar, porque eu quero baixar um pouco da ansiedade, das emoções, etc e tal,
faço esse processo e aí volto para discutir isso de novo numa outra situação. E para dar feedback, isso vai acontecer num terceiro momento, senão a gente mistura as bolas e aí vira uma baderna. É uma dica muito prática, mas eu acho muito importante. Porque se você está afetado de alguma forma, o teu feedback também de volta vai sair de uma forma que talvez você não esteja isso é uma dica muito simples. Líder, tá naquele dia ruim? É dia de one-on-one? Desmarca, querido. Desmarca e remarca. Você tá fulo da vida, pistola, não marca nesse dia, criatura. Mas não só tire da agenda. Diga, exato. Turma, estou tirando e mudando para outro lugar. Porque a pior coisa assim, hoje eu tenho one-on-one, hoje é reunião importante. Some da agenda. Meu Deus, tá armando a minha demissão, certeza. Feedback aceito, Pedro Proc. O problema é que o cara entra pistola da vida, deixa pro... Eu tinha um líder meu que quando ele marcava o one-on-one pro fim do dia, eu sabia que eu ia estar muito fodida, porque ele já tá muito fulo, com muito problema, e eu falava, mano, vai sobrar para mim, eu não quero. Feedback na hora do almoço não é uma boa também, gente. A comida não desce direito, entala, a digestão não vai, assim, o mínimo de preparo, acha uma sala fechada, porque aí também quer dar feedback no café. Então, assim, são muitas nuances que eu sei, não dá para falar em bom senso. Bom senso é um conceito muito obtuso. Então, vai estudar, criatura. Feedback tem técnica. Vai estudar que sai. Agora, a gente falou, e agora a gente vai encerrar, porque faltam poucos minutos. A gente falou na nossa abertura sobre impacto na carreira. Se você é uma pessoa do time, está recebendo um feedback negativo, cara, isso é informação. Você tem duas saídas, colega. Ou você ajusta a rota, ou você procura emprego. Não adianta você ficar batendo na cabeça. A rota será ajustada. Exato. Se você ficar batendo na cabeça, falar, não, mas eu discordo, aí você vai ser pego de surpresa. Porque a gente vive uma relação de assimetria dentro da organização. Infelizmente, é assim que acontece. Aqui no Entre Linhas, a gente discute vários detalhes, mas seu chefe manda mais que você. Então, se ele encasquetar que ele vai te mandar embora, ele vai te mandar embora. E outra, digo mais. Tem muito chefe bunda mole que usa feedback para expressar o quanto ele não gosta da pessoa. Porque tem coisa assim, que a energia não bateu, os chakras não estão alinhados. Então, assim, é um tema complexo. Líder vai buscar autoconhecimento, liderado vai buscar autoconhecimento e pensa na sua empregabilidade. Porque empregabilidade é o que faz a gente se proteger de todos os chefes e empresas babacas do universo. Com essa mensagem maravilhosa, eu quero só contar a minha experiência de demissão para passar últimas palavras para vocês, tá? Resumidamente, numa semana, confusão na empresa, bicho pegando, pau torando, as lideranças todas se degladiando. Eu era diretora de RH, portanto, estava envolvida, e eu via de um, e toda hora um queria tomar café comigo. Minha liderança percebeu, me chamou para uma salinha e falou, viu, tenho percebido algo estranho, o que está pegando? Pode me dar aqui um feedback sincero? Olhando no meu olho aqui, ó. Feedback sincero. E aí, o que fez? Especial nesse momento, certo? Nossa, eu me senti muito especial. Falei, agora a diretora de RH que ouviu todo mundo, que entendeu tudo que está acontecendo. Olha aqui, está tudo conectado, o feedback sincero foi dado. E, basicamente, nessa situação real, se eu perguntasse para todos os líderes, eles não iam me desapontar sobre essa opinião. Era a própria pessoa que estava me perguntando que estava gerando rebuliço. E eu precisei, com um jeitinho, contar para ela que o problema, naquele caso específico, era ela. No final da conversa, fiz a recapitulação. Ficou claro o que eu quis dizer? Meio que, não perguntei assim, mas o que você entendeu do que eu disse? Ah, não, entendi isso. Muito obrigada, viu? Muito importante. Achei fundamental você ter sido transparente e sincera comigo. Quarta-feira, na outra quarta-feira, dia 19 de dezembro, fui demitida 6 dias antes do Natal, 14 dias antes das minhas férias, e a justificativa foi que eu, o quê? Não confiava na minha liderança. Então, assim, com essa pausa dramática, cuidado, um feedback sincero.
Um feedback, isso eu li nas redes sociais, eu vou deixar vocês com essa e passar a palavra. Feedback não é confissão, otário. Não pode ser confissão, entendeu? Se achar que você está falando com o padre, tu vai se dar mal. Vai, André Conejo. Últimas palavras. Bom, Gabi, puta, exemplo perfeito, exemplificou muito do que a gente vem discutindo aqui. E é uma merda, né, galera? Que é o que a gente fala aqui direto, na boa. Se nós, como seres humanos, a gente tivesse feito o trabalho de resolver os traumas, de se desenvolver, de, porra, arrumar nossa cama, não encher o saco de ninguém, esse papo não tinha nem que acontecer. Mas fatos da vida é que tem muita marmanja que não fez o trabalho que tinha que ter feito na adolescência, na sua segunda década de vida e tal, ocupa cadeiras que assimetricamente impactam pessoas, e a gente tem que lidar com esses lixos. Fazer o quê? É a vida, então a gente tem que fazer o quê? Se armar. O que a gente fala aqui, que eu gosto muito de Entre Linhas, cara, é que a gente fala a vida como ela é, cara, a vida real, não como deveria ser. Espero que a gente vá evoluindo, porque tá vindo geração de novas pessoas, novos líderes, que a gente espera que sejam mais bem informados, mais humanizados, com mais ferramental para, cara, lidar com esses problemas mais complexos, né? Porque fatos da vida é que, de novo, nossa liderança é extremamente medíocre, extremamente imediatista, extremamente egocêntrica, no sentido de defendo o que é meu e não do que é dela. Então, esse exemplo que você trouxe, Gabi, é muito legal, porque no final a sua gestora, ela sentiu o quê? Ameaçada por você. E aí, qual que é o jeito mais fácil de uma pessoa que tem mais poder ameaçar outra? Pega a espada e corta a cabeça. Então, é o jeito mais fácil. Isso acontece pra caralho. Então, tenham ciência de onde vocês estão pisando. Acho que a gente tem que trabalhar e jogar o jogo para conseguir mudar quando a gente atingir essas posições. Eu falo muito sobre isso. Cara, também não dá para a gente falar assim, a empresa é toda uma bosta. Muito pelo contrário. Empresa, na minha opinião, de verdade, agora sem sacanagem. Eu uma vez fiz um retiro, eu adoro fazer uns retiros doidos de meditação, né? E que a instrutora desse específico, ela falou assim, gente, desenvolvimento humano, sabe como é que acontece? Eu gosto de pegar uma caixinha, botar um bando de pedra lascada e ficar balançando assim, ó. Porque ser humano só se lapida no atrito. E onde tem mais atrito? Pelo menos para mim, André, no meu casamento, que é uma relação humana, e nas empresas que eu trabalho. Então, a gente já falou sobre isso aqui, né, Pedro? Eu, André, encaro empresas como a grande plataforma de se autodesenvolver. E, cara, para mim, esse é o objetivo da vida. A gente entrou num estado e vamos sair um pouquinho melhor do que a gente entrou? Não precisa ser muito, não, um pouquinho melhor. E, inclusive, na jornada, vamos deixar os lugares pelos quais a gente passou um pouquinho melhor, né, também? Então, para mim, vai muito do como que você quer ser lembrado. Eu quero ser lembrado como uma pessoa que nunca mentiu, nunca teve agenda B, sempre foi transparente, desenvolveu pessoas, lembrado por uma liderança bacana, não sou unânime, longe disso, nem Jesus Cristo, mas é esse legado que eu quero deixar, né? Só que para eu ter esse legado, eu tenho que me proteger. Como que eu me protejo? Tendo plano A, B, C, D e E. Porque senão eu vou ter que jogar o jogo e não vou poder exercer esse meu propósito. Então, acho que é um pouco disso que eu queria deixar de últimas mensagens para a audiência. Boa, gostei dessa metáfora aí das pedrinhas, porque eu acho que é bem isso. E eu concordo com tristeza, porque do jeito que a gente gosta de poupar energia, a gente queria mudar só no amor, né? Não na dor. Só que o que faz a gente mudar normalmente é aquele processo mais difícil. Vai lá, Pedro Próquino. É só no atrito que o ser humano se lapida. E assim... Aqui, ó, olha só, namastê, igual aquelas blogueiras que estão lá em Bali, namastê. Essa frase foi tua, peão. Essa frase é tua, ô palhaço. Eu sei, ô panaca. Olha só as elogios, os feedbacks aqui. Mas, gente, para mim seja uma pessoa melhor, escute, fale o que precisa de forma adequada e escreva as coisas, porque isso ajuda muito. Eu vou deixar o texto que eu falei ali no descritivo aqui do episódio, quer seja na plataforma que vocês estiverem nos escutando, porque eu acho que ela pode ajudar mesmo a colocar uma ferramenta prática que tem funcionado bem. Mas para mim o principal é sempre conversa com as pessoas. O diálogo resolve muita coisa. A gente concorda muito mais um com o outro do que o que a gente acha.
E falar é difícil, demanda tempo, a gente precisa equilibrar emoções, a gente precisa colocar no papel o que a gente quer, os pontos, mas se a gente faz isso de forma bem intencionada, realmente as coisas podem mudar para melhor. Então é fundamental organizar essas ideias, fazer esse feedback de forma aberta e quando receber, escutá-lo de forma aberta, também tomar nota e não sair reagindo, porque a emoção e a razão são coisas, às vezes, que não se misturam direito, e a gente pode ter esses mecanismos de defesa para conseguir passar por esses momentos de forma muito mais leve e tranquila. Boa. Eu vou encerrar puxando brasa para nossa sardinha aqui, porque eu contei minha história de demissão e eu sou quase que uma pessoa de um único sucesso, que é o hit da demissão, que eu sempre falo, né? Mas por que eu acho que faz sentido o que eu vou falar agora? Ó, eu não ouvia Entre Linhas S.A. na época que eu fui demitida, e brincadeiras à parte, o que a gente faz aqui é, de fato, tentar, junto com vocês, ler essas entrelinhas, né? São assuntos com muitas nuances, com muitas camadas, tem várias perspectivas, ninguém aqui quer ser o dono da verdade, a gente divide as experiências, divide as técnicas, mas a sua realidade é só você que conhece. Então, acho que o que me faltou lá nessa conversa foi avaliar que eu não podia ter atravessado essa linha tênue entre o que era, de fato, uma relação de confiança e o que era ali um jogo político para descobrir minha real percepção. Eu não tinha nenhum interesse em competir com essa pessoa, até porque ela era dona da empresa. Eu realmente tinha interesse em ajudar ali a desatar os nós, que a gente estava vivendo um momento muito complicado. Estava ruim para mim também, não estava bom, não. As pessoas me buscavam para falar de coisas que me drenavam a energia todos os dias e eu queria ser parte da solução e não simplesmente expurgada do ambiente, como fui. Mas, enfim, aprendizados acontecem, muita elaboração a partir disso, e o que a gente traz aqui para vocês é, na verdade, esse convite para o pensar, né? Como é que a gente pode pensar o feedback como ferramenta poderosa, sim, e não como fonte de conflitos, se a gente contribuiu um pouquinho para isso na sua vida. Primeiro, manda esse episódio para alguém, a pessoa vai ficar feliz que você lembrou dela. Segundo, larga o seu like, compartilha nas redes sociais, o melhor podcast. Se você quiser, a gente dá uns prompts, uns textos, umas copy pronta. Aí você coloca assim, o melhor podcast sobre o mundo corporativo que você já viu na vida. Pessoas muito legais fazendo piadas e bullying ao vivo. Tem várias coisas que vocês podem descrever sobre o Entre Linhas S.A., tá bom? A gente fica muito feliz. Muito obrigada. Deixa sua sugestão de próximos temas. E agradeço você, André Conerro. Muito obrigada por compartilhar com a gente tanta sabedoria. Nossa senhora, com isso, gente, gratiluz, olha só, todos fazendo aqui respiração, inspira, expira e vamos junto. Pedro Próquino, muito obrigada por estar assim tão azedo hoje, e você fica muito legal azedo. Eu acho que a gente esperava que você ficasse pistola, e eu e André Conerro que estava aqui, ó, disseminando toda a nossa braveza de hoje, e não você. Você foi doce, eu achei até. Durante este episódio inteiro eu estava inspirando azul e expirando lilás para sou a melhor, entendeu? É difícil, a vontade hoje está sendo de, sei lá, dar uns tapas em 2 ou 3, entendeu? Mas isso não é o jeito que a gente resolve as coisas, gente. Então, muito obrigado. Mas já foi também, gente. Chinelada, Havaianas, Mertiolate Yard, a gente aprende na dor também. Mertiolate Yard, eu acho que é uma coisa que devia voltar, porque, como diz Gabi Teco, assim como o bullying cria caráter, entendeu? Então, o Mertiolate Yard deveria voltar, o bullying não, mas o Mertiolate Yard é algo que deveria ter novamente. E com isso, a gente encerra mais um episódio do Entre Linhas S.A. Muito obrigada, a gente vê vocês no próximo episódio. Beijo, nóis. Tchau.